Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Turminha da melhora. Cada dia melhor? Tomara que sim, espero que sim. Já tomou vergonha nessa sua cara e se priorizou? Já parou de empurrar essa sua lesão, essa sua dor com a barriga? Já se colocou como prioridade? Eu espero que sim, hein? Eu espero que sim. Mas vamos lá, né? Não é disso que a gente tem para falar hoje. Hoje eu vou falar para vocês sobre bloqueios articulares. Pois é um termo que eu tenho usado muito aqui nos vídeos e me ocorreu essa questão. Será que todo mundo sabe o que é um bloqueio articular, que eu tanto falo? Bom, então hoje a gente vai explicar o que é um bloqueio articular, o que causa, quais são as repercussões, tudo sobre bloqueios articulares. Vamos falar sobre isso hoje, certo? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Bruno Henrique, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores em apenas 5 semanas. Se você ainda não está seguindo aqui o perfil, se você estiver me vendo aqui pelo Instagram e ainda não estiver seguindo o perfil, já clica aí em seguir. Se você estiver me vendo pelo YouTube e ainda não for inscrito no canal, já clica aí em se inscrever. Para que isso, Bruno? Para que você não perca nenhum dos conteúdos que a gente colocar aqui para vocês, tá bom? Semanalmente, pelo menos uma vez por semana, daí para mais, mas pelo menos uma vez por semana, sempre vai ter um conteúdo técnico, explicativo aqui para vocês. E se você não tiver inscrito, se você não estiver seguindo o perfil, você vai ficar de fora, você não vai ser notificado disso, vai perder conteúdo. Então, basta clicar em se inscrever, basta clicar em seguir o perfil aí, para você não ficar de fora de tudo isso. Tá bom? Já comenta aqui para mim se você sabe o que é um bloqueio articular. Ou, melhor ainda, comenta o que você acha que é um bloqueio articular. E aí no final a gente vai ver se você estava certo, se você estava errado, se sua dúvida foi sanada ou não. Tá certo? Porque às vezes você está achando que é uma coisa e é outra. E isso pode te dar problemas. Você vai ver que isso te deixa muito propensos a ter lesões e principalmente ter dores. Às vezes nem tem a lesão ainda, mas a dor já está instalada, certo? Então já comenta aqui e obviamente já manda esse vídeo para quem você sabe que vai conseguir ser ajudado com essa informação. Ou se o vídeo de repente ficar meio grande, que vai ser um conteúdo mais técnico, já marca essa pessoa aqui nos comentários para ela ter acesso a esse conteúdo também, tá bom? Sem mais delongas, vamos logo ao que interessa, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre bloqueios articulares. O que é isso? O que é um bloqueio articular? Bom, primeira coisa para você saber o que é um bloqueio articular, você precisa saber o que é uma articulação. Então, sempre aonde acaba um osso e começa um outro osso, a união, a junção desses dois ossos, a gente chama de articulação. Por que isso? Porque é onde os ossos se articulam, onde tem movimento. Então acabou o osso, começou outro, a gente chama isso de articulação. Então a gente tem articulação nos dedos, a gente tem articulação no punho, articulação do cotovelo, no ombro, do joelho, no quadril, no pé. Então toda vez onde tem movimento tem uma articulação. Bruno, não quer dizer que só tem articulação onde se movimenta? Sim e não. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o nosso crânio, a calota craniana, ela é uma junção de vários ossos, não é um osso que a gente tem no crânio. Então tem a junção de vários ossos que vão se encaixando um com o outro e forma então a nossa caixa craniana, nosso crânio, certo? Onde acaba um osso e começa o outro, a gente chama isso também de articulação, tá? E aí, por que eu disse sim e não? Porque ainda tem algumas pessoas que não acreditam que no crânio, nesses ossos do crânio, existem movimentos, tá? Então, em algumas literaturas, até umas literaturas mais antigas, livros mesmo de anatomia, chamavam isso de uma articulação imóvel. Por quê? É uma articulação porque acabou um osso e começa o outro. Só que não tinha movimento, então uma articulação imóvel. E aí já foi visto que existe um movimento sim entre os ossos do crânio. Só que esse movimento obviamente é micro movimento, certo? Não tem, imagina só o osso do crânio sai, abre a cabeça e volta para se movimentar. Isso obviamente não acontece. Mas existem micro movimentos ali. Inclusive,
Eu preciso confirmar. Produção, sabe disso? Eu já falei sobre os ossos do crânio, movimentação dos do crânio? Não sei, a gente vai confirmar. Se eu não falei, a gente vai falar sobre isso, porque isso pode gerar dores de cabeça, aquelas enxaquecas que não tem causa. Eu acho que eu já falei disso aqui no canal, aqui na página. Mas se eu não falei, eu vou falar. Mas tudo bem, deixamos isso para depois. O importante é saber, a articulação é onde acaba um osso e começa outro osso, tá bom? E aí tem um movimento, inclusive lá dentro do crânio, tem um movimento entre os ossos, tá bom? E quando esse movimento não está acontecendo? Aí sim a gente se depara com um bloqueio articular, ou seja, essa articulação agora está bloqueada para se movimentar. Bruno, então você está me dizendo que num bloqueio articular a gente não tem movimentação dessa articulação, ela fica imóvel, ela fica parada? Não é isso que eu estou te dizendo. A gente ainda vai ter bloqueio articular. Por exemplo, a gente pode ter um bloqueio articular no quadril e mesmo assim você conseguir movimentar esse quadril. Como que isso é possível, Bruno? Dentro das articulações, a gente tem, na verdade não dentro das articulações, para que a articulação consiga fluir com naturalidade, que essa articulação tenha um movimento bem liso, bem harmônico, existem uma série de micromovimentos que precisam trabalhar, tá? São os movimentos acessórios, e quanto a isso eu tenho certeza que eu já falei. Tem vídeo aqui no canal falando de movimentos acessórios das articulações, tá? Então vale a pena você dar uma olhada aqui no canal, dar uma olhada aqui no perfil que tem um vídeo falando sobre isso. Então não vou adentrar nisso nesse momento. Mas o que acontece? Existem desses movimentos acessórios. Então é um micro movimento, um pequeno movimento que tem que acontecer para que o grande movimento aconteça. Então, por exemplo, o ombro é uma articulação que tem um monte desses micro movimentos, um monte de movimentação acessória para que o ombro consiga fluir com naturalidade. E se a gente tem uma ou mais dessas movimentações acessórias travadas, ou seja, bloqueadas, aí a gente ainda vai conseguir movimentar o ombro, mas aí a partir de agora a gente vai estar com sobrecarga, e essa sobrecarga pode gerar dor e pode gerar lesão. Às vezes já tem a sobrecarga, mas o corpo ainda conseguiu absorver isso, e a dor ainda não apareceu, a lesão ainda não apareceu, mas o bloqueio articular já está lá, a sobrecarga já está lá, já aconteceu, tá? E se a gente não intervir, bom, aí é um processo natural. Já falei aqui para vocês milhões de vezes, e toda vez eu bato nessa tecla. Toda lesão, toda dor, ele é fruto de uma sobrecarga, a não ser que seja algo absolutamente traumático. Você está atravessando a rua e foi atropelado por um carro, você vai ter dor, você possivelmente vai ter lesões, mas foi fruto de um trauma. Agora, uma dor que simplesmente apareceu, uma dor que apareceu nas costas, apareceu uma dor na minha coluna, apareceu uma dor no meu ombro, uma dor no meu joelho, que simplesmente veio, ela foi agravando, foi piorando, é por sobrecarga. Se não tiver sobrecarga, não tem por que o corpo se machucar, certo? Aquele exemplo que a gente sempre usa, uma pessoa que está empurrando um carro, e duas pessoas empurrando um carro. Se uma pessoa para de empurrar o carro, no problema do carro parar de se movimentar, não é a quantidade de força que a segunda pessoa, que ainda está empurrando o carro, não é a quantidade de força que essa pessoa é capaz de produzir. Não é que ela está fraca e esse carro agora não se movimenta. O problema é a primeira pessoa que parou de fazer força, e por isso que o carro parou de andar. Então o nosso corpo tem uma série de articulações, uma série de segmentos. Quando tem alguém que não trabalha, alguém que não desempenha a tarefa dele, a função dela, uma articulação que não desempenha a função dela, ela vai gerar sobrecarga para outras articulações. E as outras articulações que estão sobrecarregadas, é as que vão se machucar, é as que vão se lesionar. Essas articulações é que você vai ter dor, certo? Esse é o tamanho da importância de um bloqueio articular. A articulação que está bloqueada, dificilmente ela se machuca, porque ela não se mexe. Ela está bloqueada, ela está presa. Agora, a articulação que vai compensar a falta daquilo é que vai se machucar. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar exatamente sobre bloqueios articulares. Então o bloqueio articular é quando um osso, um ou mais ossos, não consegue desempenhar a determinada função dela, tá? A gente vai adentrar mais nisso, vou dar exemplos para ficar mais claro, mas eu preciso dar essa base para você entender isso. Então, quando acontece um bloqueio articular,
quando o osso ele sai do eixo correto do movimento dele. Assim surge o bloqueio articular. Então, imagina uma gangorra, certo? Então, a gente tem lá uma gangorra que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tá bom? Para que essa gangorra funcione bem, no centro a gente tem um eixo, certo? Então, tem um eixo no centro da gangorra aqui que vai fazer com que essa gangorra suba e desça, suba e desça, suba e desça, ok? Agora, imagina que a gente pegou esse eixo da gangorra e a gente deslocou ele mais para o lado. Fica bem claro entender que essa gangorra agora ela não consegue funcionar como ela funcionava antes, certo? Então, só o fato de a gente tirar do centro, de colocar mais para cá, essa gangorra agora vai ficar sempre caída para cá. E aí agora subir, ao outro lado da gangorra descer, fica muito mais complicado. Tem que ter muito mais força, então tem que ter uma pessoa muito mais pesada desse lado para compensar o tamanho do outro lado que a gangorra ficou maior, certo? Bom, então a gangorra agora começa a não funcionar bem como ela funcionava antes, beleza? Ou outra situação, imagina que a gente continua com o eixo da gangorra no centro, mas agora a gente pegou o eixo da gangorra e a gente torceu, ele ficou levemente girado para cá ou girado para lá, então o ferro, ao invés de ser reto no meio da gangorra, agora ele está numa diagonal. Bom, aí a gangorra de novo não vai funcionar bem, ou ela nem vai conseguir subir e descer, ou dependendo, a ferragem agora vai começar a ser torcida, a alavanca ali, até a ancoragem no chão dela vai começar a ser torcida, e ela vai começar a descer agora mais meio que para lá, meio que para lá, meio para lá, meio para cá, meio para lá, meio para cá, e não agora harmonicamente lisinho o movimento, reto, certo? Num eixo, num plano de movimento único, certo? Bom, então o que eu estou querendo dizer com tudo isso, com esse exemplo da gangorra? Que quando a gente tira o eixo correto, a movimentação agora fica completamente atrapalhada. Às vezes até vai conseguir se movimentar, como a gangorra, que a gente colocou o eixo mais para um lado do que para o outro, certo? A gente ainda até consegue fazer essa gangorra subir e descer, mas agora tem que ter muito mais força, o desequilíbrio ali vai ter que ser maior para compensar tudo aquilo. Ou, se a gente pegar o eixo e torcer, a não ser que toda a ferragem dessa gangorra também sofre uma torção, a gangorra agora não consegue mais subir e descer. A mesma coisa acontece com as nossas articulações. Para que o osso se movimente, para que tenha movimento na articulação, existe um lugar, uma posição ideal para essa articulação. E essa posição é onde o eixo corta a articulação da melhor maneira possível. Então, existe um eixo para que essa articulação funcione. Então, o cotovelo, existe um eixo de movimento para que o cotovelo flexione e estenda. Se a gente tirar o osso desse eixo correto, a gente vai começar a ter dificuldades. A gente vai ter que começar a ter sobrecargas. Tá? Qual que é a diferença? Que na grande maioria das vezes, o nosso corpo, a articulação, ela consegue ter ajuda de outras articulações, a gente consegue compensar isso de alguma maneira. Então, às vezes, a articulação saiu do eixo dela, mas ela ainda consegue se movimentar, a gente consegue compensar isso em outro lugar. E aí a gente cai naquela história de compensações igual a sobrecarga. Então, memoriza isso, compensação é igual a sobrecarga. Teve compensação, vai ter sobrecarga em algum lugar. E sobrecarga, por sua vez, vai gerar lesão, vai gerar dores, ok? Então, sempre é ruim quando sai do movimento correto, tá bom? Então, quando que a gente tem um bloqueio articular? Quando a articulação agora está trabalhando fora do eixo de movimento correto dela. Tá bom? Então agora ficou claro o que é um bloqueio articular. É uma articulação que ela não consegue se movimentar de maneira nenhuma, ela está presa, ou ela consegue se movimentar, mas ela se movimenta fora do eixo correto de movimento dela. Bom? Guarda essa informação numa caixinha que a gente já vai reutilizar, a gente vai trazer tudo para um balaio só, a gente vai trazer tudo para uma coisa só. Mas guarda essa informação. Então, o bloqueio articular é quando a articulação está fora do eixo de movimento dela. E aí, estando fora do eixo de movimento dela, ou ela não consegue se movimentar, ou ela vai se movimentar gerando sobrecarga em algum outro lugar. Beleza? Bom, por que isso acontece? Por que então que um osso vai sair do eixo de movimento correto dele? Aí eu preciso dar uma informação para você. O osso, por si só, ele não consegue
determinar onde ele vai ficar, a posição em que ele vai ficar. Então imagine, o osso ele não consegue falar assim, eu não vou mais ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu não vou mais ficar assim, eu vou ficar assim. Então quem arrasta, quem gira, quem torce o osso é sempre o músculo que está preso nesse osso, certo? Então um bloqueio articular se dá porque o músculo gerou uma contração de uma maneira incorreta, certo? Isso pode acontecer por falha mecânica mesmo do osso, a gente vai falar disso, ou por eventualmente um movimento que não estava programado. Então, por exemplo, imagina que você está andando para frente e do nada tem um buraco ali no chão, um degrau que você não viu. E aí você veio andando nesse degrau e tropeçou nesse degrau, certo? Você não estava programando aquele movimento. E aí, para você não cair, porque você tropeçou naquele degrau, a musculatura faz toda uma contração e tenta trazer tudo isso de volta para evitar que você caia. E aí, nesse momento, vem com uma contração tão rápida, tão vigorosa para evitar que você caia, que eventualmente vai cair sobre a articulação de uma maneira incorreta. E aí vai pegar esse osso que estava aqui e agora vai arrastar para cá. Tá? Ou um outro exemplo, você está andando e aí tem um degrau que é para baixo, você está andando, olhando para frente, mexendo no celular ou distraído com qualquer outra coisa, e aí você não vê esse degrau, ou você não vê esse buraco, aí você pisa em falso, sabe? Quando você pisa em falso, essa repercussão agora, a musculatura estava preparada, estava programada para absorver o impacto de um passo, você ia simplesmente dar um passo. Então tem toda uma absorção do impacto da musculatura, para que isso não caia sobre as articulações, o músculo trabalhando de maneira correta, ele estava programado para absorver o impacto X, e aí quando você pisa num buraco, esse impacto é maior, e o músculo não estava programado para isso, e aí às vezes a movimentação da articulação, agora ela saiu de novo do eixo correto de movimento dela. É assim que surge um bloqueio articular. Sempre quem arrasta, quem gira, quem torce o osso é o músculo que está preso nele, ok? Isso pode acontecer também, não necessariamente por uma movimentação que você não estava esperando, e sim por uma lesão muscular. Então você imagina que você sofreu uma lesão muscular, você estirou o músculo da virilha porque você estava lavando o banheiro e o pé escorregou. E aí, caramba, estirou a musculatura da virilha, certo? Primeiro que só o fato de ter estirado, a musculatura ela vai tentar fazer uma contração ali para evitar que se machuque. Parênteses, tem um vídeo aqui falando sobre fuso neuromuscular e a importância dele, e aí lá tem toda a explicação do porquê que o músculo contrai para evitar que se machuque e assim por diante, tá? Vale a pena ver, tá muito interessante. Inclusive lá tem uma orientação espetacular para quando você tiver com cãibra. Então termina aqui e vai lá ver esse vídeo, vale a pena, vale muito a pena. Fecha parênteses, vamos voltar aqui. Então você estava lá lavando o banheiro, escorregou e aí você gerou uma lesão muscular, tá? O fato de, na hora de você estiver quase gerando essa lesão muscular, é algo que é traumático. É a mesma história de você tropeçar ou pisar num buraco. Não estava esperando por isso, a articulação pode sofrer com isso, certo? Mas nem vamos falar disso porque desse exemplo a gente já deu. Vamos falar o seguinte, a articulação ainda continua funcionando bem, no eixo correto dela de movimento, está tudo certo. Só que o que aconteceu? Um músculo se machucou, porque, enfim, machucou o músculo nesse episódio, tá? E aí o músculo vai se recuperar, vai tratar, só que até essa recuperação muscular, a contração que esse músculo vai fazer não é a mesma que era antes. Ou vai ser mais fraco, ou vai ser numa amplitude do movimento menor. E aí, como o músculo está preso no osso, e quando o músculo contrai, ele gera o movimento do osso, esse músculo agora não trabalhando 100% bem, como ele deveria, ele pode pegar esse osso e arrastar aqui, como se ele pegasse esse osso e falasse assim, vem aqui mais perto porque eu estou machucado, eu preciso que você fique aqui até eu sarar. Tá bom? E aí ele sai arrastando esse osso aqui. E aí você continua se movimentando, andando, dando passo, com agora a movimentação do quadril limitada, presa aqui. E aí, parabéns, você ganhou um bloqueio articular. Agora, nesse caso, um bloqueio articular no quadril, ou enfim, para onde essa repercussão for. Certo? Bom, o que acontece então? Quando o músculo ele arrasta a articulação, arrasta o osso para fora do eixo de movimento, nesse momento gerou um bloqueio articular. Qual que é o grande problema disso?
é que muito dificilmente, muitos raros vão ser os casos em que o músculo sozinho consegue trazer a articulação de volta para o eixo de movimento correto dela. Então ela vai ficar agora assim bloqueada naquela posição. Por mais que o músculo agora já esteja com uma contração normal, você agora já não mais pisou no buraco. Foi aquele passo do buraco e o próximo não é mais no buraco. O chão já está tudo liso, normal, tudo contínuo, normal. Você não tropeçou mais, você tropeçou uma vez só no degrau, numa pedra. Você lesionou o músculo uma vez só. Esse músculo agora já está cicatrizado, tudo normalizado. Só que ele não consegue, é muito raro os casos em que o músculo vai trazer a articulação de volta para o lugar. Ou seja, esse bloqueio permanece lá, tá? O exemplo que eu uso é um trem que sai do trilho. Então imagina que o trem está na estação. E aí o trem começa a andar, e em determinado momento, uma curva lá, a roda desse trem escapa do trilho. Não estamos falando que o trem tombou, nada disso, só a roda escapou do trilho lá. Pronto, o fato da roda ter escapado do trilho impede que o trem continue andando como ele andava antes sobre o trilho, certo? Então é como se ele vai andando, escapa do trilho lá e agora ele não consegue retornar para a estação, ele fica preso lá. É isso que acontece com a articulação. Tem o eixo correto dela de movimento, agora o músculo contraiu, então só. Eixo correto de movimento, o movimento da articulação era ir para frente e para trás, para frente e para trás. Agora tem um músculo aqui que por algum motivo arrastou esse osso para cá. E agora ele fica aqui, ele fica bloqueado aqui, ele não consegue voltar para lá. E aí a movimentação agora é de para frente, para trás, para frente, para trás, fica diminuída. Bloqueio articular. Agora você conseguiu entender o que é um bloqueio articular e como se dá, como acontece um bloqueio articular. Tá? Então, que era um bloqueio articular ficou numa caixinha, o como acontece por essa contração muscular incorreta, tudo que a gente conversou agora vai ficar numa segunda caixinha. E a gente já vai abrir uma terceira caixinha. Nessa terceira caixinha a gente já vai tentar linkar tudo. Qual que é o problema disso acontecer? Qual que é o problema de a gente ter um bloqueio articular? Sobrecarga. Então, quando a gente tem um bloqueio articular, nós temos sobrecargas. E você já sabe, sobrecarga é igual a lesão. Então, uma articulação que está trabalhando fora do eixo de movimento correto dela, duas coisas podem acontecer. Primeiro, essa articulação ela começa a se machucar, porque o desgaste agora da cartilagem intraarticular, a cartilagem que tem entre os ossos ali, começa a ficar sobrecarregada. Você imagina um joelho, por exemplo, com bloqueio articular. O joelho está aqui, ele flexiona, estende, tá? Tem cartilagem entre o osso e o outro. Agora vamos falar que a posição esteja assim, vou exagerar muito. Como é que isso vai acontecer? Primeiro que no joelho isso nem aconteceria, mas vamos supor que isso fosse possível. E a cartilagem que tem entre os dois? Bom, agora está sendo sobrecarregada, aí você vai ter um desgaste precoce da articulação, ou seja, você vai ter uma artrose precoce, tá? Mas nem é tanto isso que eu quero falar para você. O que eu quero falar é o seguinte: na grande maioria das vezes que uma articulação se bloqueia, ela não se movimenta, ela se movimenta muito pouco. Por quê? Porque ela está bloqueada, ela está presa. Então lembra, aquele movimento que acontecia aqui, agora trouxe o osso para cá, e esse movimento agora de ir para frente e para trás, ele quase não vai acontecer. Então, para a articulação que está bloqueada, é mais comum, é muito mais frequente a gente encontrar essa articulação bloqueada. Para ela está tudo bem, está tudo limpo. Por quê? Ela não está funcionando, ela basicamente não está sendo usada, tá? Na maioria das vezes vai acontecer o seguinte: para que a gente consiga continuar se movimentando, vai ter uma articulação próxima a ela que vai suprir a falta daquele movimento. O que vai acontecer então? Uma articulação não está trabalhando bem, não está desempenhando bem o papel dela, uma outra articulação aqui vai fazer o papel dela e parte do movimento dessa aqui que não se movimenta, beleza? Então essa daqui agora começa a trabalhar a mais. Trabalhou a mais, lembra? Trabalhou a mais é igual a sobrecarga, e sobrecarga é igual a dor, igual a lesão. Essa articulação que está trabalhando mais é a que vai se machucar, essa articulação que está trabalhando mais é a que vai se lesionar, essa articulação que está trabalhando mais é a que vai doer. E aí, qual que é a grande questão para a gente colocar tudo numa coisa só?
quando a gente tem um bloqueio articular, ela vai gerar sobrecargas à distância, em outras articulações. E essa outra articulação vai doer. E aí você vai ter dor, você vai ao médico, o médico vai avaliar essa articulação, fala assim, olha, está acontecendo tal coisa, isso. Sempre para a articulação que está trabalhando demais, a que está sobrecarregada. Qual que é o grande problema? A gente precisa identificar qual articulação que não está trabalhando. Por isso é que eu falo tanto sobre bloqueios articulares aqui com você. Porque o bloqueio articular foi que gerou a sobrecarga da articulação que está machucada, da articulação que está lesionada, da articulação que você está sentindo dor. Então, eu tenho uma dor no meu ombro. Vamos investigar quais são as articulações que estão envolvidas na movimentação do ombro. Beleza? Tal. Estão funcionando bem? Então, essa articulação aqui não está. A articulação externo-clavicular não está funcionando bem. Eu falei um termo difícil para ser difícil mesmo, porque eu não quero entrar nisso agora. A gente pode falar disso depois, mas existem uma série de articulações que tem que se movimentar para que o ombro funcione bem. E se tem uma que não funciona bem, provavelmente ou você não consegue fazer determinado movimento, não consegue ficar numa determinada posição, ou se você consegue, tem outra articulação fazendo esse movimento. E aí essa outra articulação está sobrecarregada. E aí daqui a pouco você desenvolve uma dor no ombro, uma dor a determinado movimento do ombro. Olha, eu consigo fazer esse movimento, mas não consigo fazer esse. Por quê? Porque tem uma articulação que faz esse e outra articulação que faz esse. E aí fica sobrecarregado. E a sobrecarga vai te gerar dor, vai te gerar lesões. Certo? Então essa é a importância do bloqueio articular. Espero que eu tenha conseguido explicar isso para vocês, porque é um termo que eu uso muito. E que eu continuarei usando muito, bloqueio articular. Então é quando a articulação está fora do eixo de movimento correto dela. E por estar fora do eixo de movimento correto dela, ou ela vai estar sobrecarregada, se lesionando, ou ela não vai estar conseguindo gerar quase nada de movimento. E aí ela sobrecarrega outra articulação, o que é mais comum, né? Esse segundo caso é mais comum de acontecer. A outra articulação, então, é a que vai se machucar, é a que vai se lesionar, é a articulação que vai doer. Certo? Espero que eu tenha conseguido deixar muito claro para você o que é um bloqueio articular e a importância da gente investigar esse bloqueio articular quando a gente vai tratar toda e qualquer lesão. Tá bom? Bom, já deixa aqui para mim um curtir nesse vídeo, dá um joinha se você estiver me vendo pelo YouTube, se você estiver me vendo no Instagram, clica aí no coração para você curtir isso. Para que isso? Para que você me ajude a levar essa mensagem, a levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Como é um vídeo mais explicativo, às vezes fica mais longo, você não consegue compartilhar com as pessoas. Então, só o fato de você curtir, a própria plataforma entende que esse vídeo é relevante e a gente vai conseguir atingir mais pessoas. Já cansei de falar isso aqui para vocês. A minha função é gerar a instrução e passar para você. E a sua função é me ajudar a chegar em mais pessoas. Então, ou compartilhando, marcando as pessoas aqui no comentário, ou simplesmente dando um curtir. Só o fato de você dar um like no vídeo. Esse vídeo você já vai estar ajudando alguém. Alguém vai um dia cair nesse vídeo porque você deu um like e você vai ajudar essa pessoa. Tá bom? Lembre-se sempre, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Constantemente, e assim a gente vai constantemente melhorando, tá bom? A gente se vê em breve, até a próxima.